Olá, pessoas! Então, estamos aqui para mais um curso do PyLadies de São Paulo. E o que é PyLadies? Focado em aumentar a atividade e a liderança das mulheres na comunidade Python. Missão global: promover, educar e desenvolver uma comunidade de Python plural por meio de divulgação, educação, conferências, eventos e reuniões sociais. O PyLadies de São Paulo é um dos capítulos das PyLadies Internacional, cuja missão é incentivar quaisquer mulheres a aprender Python, ensinarem e motivarem outras a fazerem o mesmo. Aprender para compartilhar. Promovemos encontros para aprender e ensinar Python. Jornada. A nossa jornada é basicamente o seguinte: as pessoas geralmente começam como aluna, depois se tornam monitora e depois instrutora. É importante salientar que as organizadoras não fazem parte desse ciclo, porque você pode ser organizador em qualquer momento da sua jornada. E como fazemos isso? Incentivando a ser monitoras e professoras, incentivando a produção de material para os workshops, incentivando a criar e a manter grupos de estudos, incentivando a participação como palestrantes em diferentes eventos, incentivando a participação nas reuniões de planejamento desde 30 de junho de 2018 e agora em eventos online. Como lema, nós temos aprender e compartilhar como um ciclo infinito, e o pouco que você sabe pode ser muito para quem não sabe nada. E essas são as nossas redes sociais, vocês podem procurar por PyLadies SP, na maioria das redes, no YouTube como PyLadies São Paulo, ou mandar e-mail para saopaulo@pyladies.com. Bom, vamos lá. GitHub para iniciantes. Olá, pessoas! Eu sou a Aline Ferreira. E embora seja cearense, eu não sei dançar forró, eu não gosto de tapioca e nem sei contar piadas. Isso não tem nada a ver com a apresentação, tá? Mas, enfim, isso é um pouco sobre mim. Vocês podem me achar como _AlineFS no Twitter, sim, Aline escrito desse jeito. Ou sem underscore em qualquer outra rede social, como Telegram, GitHub, LinkedIn, e enfim. Então vamos começar com definições. Git é um sistema de controle de versão distribuído de código aberto e gratuito. É projetado para lidar com tudo, desde projetos pequenos a grandes, com velocidade e eficiência. Já o GitHub é uma plataforma de hospedagem de código-fonte com controle de versão usando Git. Ele permite que programadores, utilitários ou qualquer usuário cadastrado na plataforma contribuam em projetos privados e/ou open source, ou seja, de código aberto, em qualquer lugar do mundo. Então, basicamente, o Git vai servir para versionar código, facilitar a sua modificação e, caso aconteça algum problema, voltar para a versão que estava funcionando. E o GitHub é uma plataforma que vai permitir com que as pessoas façam isso em qualquer lugar do mundo. Então, Git. Esse é o link oficial de instalação. Lá vocês podem encontrar tanto para Linux quanto para Windows e macOS. Não vou mostrar a instalação, já que o foco principal é a funcionalidade. Mas é fácil de seguir os passos e eu vou deixar o slide linkado no vídeo. Bom, a partir daqui nós temos comandos de configuração, criação, mudanças em grupo, refatoração, rastreamento, fragmentos, histórico, desfazer commits, que eu ainda vou explicar o que é, sincronizar mudanças e é isso. Mas o que acontece? Eu preferi agrupar os comandos em coisas parecidas, mas para explicar, eu prefiro explicar de uma forma mais cronológica. Então, eu vou mostrar os slides a partir do momento em que a gente for precisando deles. Como isso vai ficar disponível, eu achei mais fácil organizar assim, porque fica mais fácil de procurar alguma coisa específica. Eu tirei essas descrições da folha oficial do GitHub, que foi disponibilizada na Python Brasil de 2019. Mudei alguns textos, mas eu deixei como referência. Não sei se tem isso disponível online, eu imagino que sim, mas eu realmente usei da minha folha. Vou procurar, caso eu encontre, eu peço para colocarem o link também. Então vamos para a parte prática. Eu vou dividir minha tela para ficar fácil de acompanhar tanto os comandos descritos no slide, quanto na parte prática. Bom, supondo que tudo esteja instalado, vamos começar com as configurações. Então eu uso git config --global
E aí eu vou dizer o que eu quero configurar. Vou começar pelo nome. User.name e o meu nome. Ok. Agora eu vou configurar o meu e-mail. User.email. Peço por gentileza que não mandem spam, tá? Mas esse é meu e-mail do GitHub e caso vocês precisem, podem falar nesse e-mail também, só não mandem spam. Ok. Mas como que eu sei que as informações que eu coloquei foram entendidas pelo Git? Eu posso dar um git config --list. Ele vai listar para mim o e-mail que está sendo usado, o nome da pessoa, e isso aqui são configurações automáticas. Agora vamos criar um projeto. Tudo começa com git init. Vou colocar o nome do repositório de aula Git. Repositório é o nome da pasta que a gente vai usar, basicamente isso. Ele diz que inicializou repositório vazio e eu vou dar cd, que é um comando Linux, tá? Vocês podem abstrair isso para entrar na pasta. Tá. Eu também podia usar um git clone seguido da URL. E essa URL pode ser de um repositório online do GitHub, GitLab, Bitbucket ou qualquer outra plataforma existente. Mas, como a ideia é aprender de forma desacoplada o Git e o GitHub, a gente vai ignorar isso por enquanto e vai só usar o Git puro mesmo. Ok, existe um comando no Linux, que é o ls. Ele serve para listar as coisas que tem na sua pasta. E aqui vai aparecer que não tem nada. Mas assim, será mesmo que não tem nada? Então a gente usa o ls-a, que vai mostrar os arquivos ocultos. E aqui a gente encontra um .git. Todas essas coisas que tem ponto na frente, com exceção desses aqui, que o primeiro diz que é a minha pasta, esse aqui são 2 níveis acima, e tem esse ponto seguido do nome de um arquivo, que no caso é uma pasta. Tá dizendo que essa pasta aqui tá oculta. Então, se eu der ls no Git, eu vou ver as coisas que existem dentro dessa pasta. E a gente vê que tem branches, tem config, descrição, head, hooks, info, objetos e refs. Bom, mais uma vez eu vou pedir que abstraiam isso por enquanto, já que isso não é uma coisa que se usa normalmente, é mais uma curiosidade. E depois eu volto nesse ponto. Bom, mudanças. Vocês sabem que nessa pasta não tem nada, a gente acabou de criar, ela só tem realmente a pasta oculta do Git. Então, se eu der o git status, ele só vai dizer que eu tô na branch master. Ainda vou explicar pra vocês o que é branch e não tem nenhum commit. E também ainda vou explicar o que é o commit, então calma, não se desesperem. E diz que não tem nada pra commitar. Por quê? Porque realmente essa pasta tá vazia, então não faz sentido ter alguma coisa pra commitar. Tá, mas o que é que o git status faz? Ele lista todos os arquivos novos ou modificados para serem commitados. Por isso que aqui não apareceu nada, porque não existe nenhum arquivo. Vou continuar usando o terminal. Eu poderia sim usar uma IDE, usar um bloco de notas, usar VS Code, podia usar qualquer uma dessas coisas. Mas tanto por questão de gravação, quanto por questão de não ficar com a tela muito poluída, eu vou usar o Vim, por favor não me julguem. Só abstraiam, isso é realmente um editor de texto, não tem nada demais. Mas eu vou usar ele pra não ficar saindo do terminal, porque fica mais fácil pra mim. Vou usar o Vim para criar um arquivo chamado maçã.txt. E dentro desse arquivo eu vou dizer que ela é verde. Isso não tem importância nenhuma, tá? É só um exemplo de um texto escrito dentro de um arquivo de texto. Ok. Agora se eu der git status, ele vai aparecer esse untracked files. O que que isso aqui diz? Isso diz que o Git não está traqueando, ele não está seguindo esse arquivo. E aí, o Git, como ele é muito legal com a gente, faz a seguinte coisa. Ele diz, use git add e o nome do arquivo para incluir. Então, vamos lá. Incluir onde? Vamos supor que você vai usar uma caixa de papelão
ou qualquer caixa que tenha tampa para colocar as frutas que você está comprando no mercado. Então você ainda está com essa caixa aberta e não tem nada nela. Você vai adicionar essa maçã dentro da caixa. Então você vai usar um git add maçã.txt. Ignora essa mensagem de erro, ele só está reclamando da terminação das linhas. Não vou tentar corrigir isso, mas enfim. Agora, quando a gente dá aqui de status, a gente descobre que dentro da nossa caixa tem changes to be committed, ou seja, tem mudanças que podem ser comitadas. Ou seja, eu já estou pronta para fechar minha caixa se eu quiser, e dentro dessa caixa vai ter uma maçã. Mas, caso eu tenha descobrido que essa maçã está estragada, eu posso remover ela. Como que eu removo? Eu uso git rm, cached e o nome do arquivo. Então, vamos fazer isso. Se eu der um git status, eu vejo que ela voltou para untracked. Eu não estou mais seguindo esse arquivo. Bom, coloquei a maçã dentro da caixa de novo. E assim a gente pode fazer o primeiro commit, que é basicamente fechar essa caixa com as coisas que tem dentro, que no caso é só a maçã. Então, git commit "-m", que é a mensagem que eu vou colocar na caixa, e essa mensagem vai ser adicionando a maçã. E olha o que ele me retorna. Criou, tem um arquivo modificado e uma inserção, que é a linha que eu digo que a maçã é verde. Se eu der git status novamente, vai aparecer que eu não tenho nada para comitar, porque eu já fechei minha caixa e a minha nova caixa não tem nada. E a minha árvore de trabalho está limpa. E aí, vamos supor que eu não lembre mais o que é que tem dentro dessa caixa. A primeira coisa que você faria na vida real, olhar qual a etiqueta que tem na caixa, já que você colocou uma mensagem para facilitar isso. Bom, eu acabei não mostrando, mas aqui na parte de mudanças tem o git commit "-m" e a mensagem que a gente vai colocar. E ele diz que grava o snapshot do arquivo no histórico de versão permanentemente. O quê? Então, basicamente, ele vai pegar essa caixa e vai salvar o histórico dessas caixas. Vamos supor que depois que essa caixa é fechada e você abre outra caixa, você vai colocar ela logo em cima. Então, vai seguir uma linha de caixas que você vai poder verificar baseado na mensagem que você decidiu. É basicamente uma tag de identificação para facilitar. Tá, mas como que eu vejo isso? Eu posso revisar o histórico. Existe o git log, que lista o histórico das versões para a branch atual. E mais uma vez, branch eu ainda vou explicar o que é, mas lembrem que a gente está na master, que é a principal, que é a padrão. Ok, se eu usar o git log, eu vejo que a Aline Ferreira, no dia 16 de maio, nesse horário, adicionou uma maçã. Isso é o que tem escrito na minha caixa, essa é a mensagem que tá lá. Ok, em outro momento eu decidi voltar pro mercado e comprar uma laranja. Então o que é que eu faço? Eu vou aqui criar um arquivo chamado laranja.txt. Eu não vou escrever nada, só um pontinho para não ficar vazio, mas tanto faz. E mais uma vez eu posso olhar qual é o status da minha caixa. Tem uma laranja aqui que não está sendo traqueada porque ela não foi colocada ainda, ela só foi criada. E eu posso adicionar essa laranja na minha caixa 2. Não é mais a mesma caixa, é uma segunda caixa que vai ser colocada em cima dessa caixa que eu já tinha. E aí eu vou mais uma vez comitar, adicionando laranja. Mais uma vez apareceu aqui que um arquivo foi modificado, foi inserido uma linha. E beleza, eu coloquei essa caixa em cima da minha outra caixa que já existia. Como é que eu provo isso? Se eu olhar o git log, eu vou ver que primeiro eu adicionei uma maçã, depois eu adicionei uma laranja.
Então aqui eu tenho duas caixas, uma em cima da outra. Uma com a maçã e outra com a laranja. Tudo certo até aí? Só que, quando eu cheguei em casa, eu lembrei que eu comprei uma maçã verde, mas na verdade eu queria uma maçã normal, uma maçã vermelha. O que é que eu posso fazer? Eu vou usar o LS para mostrar as coisas que eu tenho em casa. Tá, eu tenho uma laranja, eu tenho uma maçã. Eu vou pegar a minha maçã, que é verde, e eu vou trocar por uma vermelha. Ok, se eu olhar o status da minha caixa, eu vejo que eu tenho uma maçã modificada. E aqui aparece como modificado. Não é mais novo ou untracked, ele é um arquivo modificado. Por quê? Porque não é mais um arquivo que foi criado e que eu decidi comprar. É um arquivo que já existia e eu mudei alguma coisa. No caso, eu mudei a cor da maçã que eu queria. E aí eu vou mostrar pra vocês um outro comando que também facilita muito no dia a dia do desenvolvimento. Voltando para os slides de mudanças, esse comando é o git diff, que ele mostra as diferenças do arquivo que não foram realizadas. Ou seja, eu tenho uma maçã que antes era verde e agora é vermelha. Se eu der um git diff, vai aparecer que deixou de ser verde e passou a ser vermelha. Se eu tivesse colocado o contrário, seria mais didático, mas enfim. Tem um menos aqui seguido da palavra verde, que diz que essa linha foi apagada, e tem um mais seguido da palavra vermelha, que diz que essa palavra foi adicionada. Então, é para isso que serve o git diff. Você vê a versão do arquivo, você vê o que foi removido do arquivo anterior e passa a ver o que foi adicionado. Tá? Vi a mudança, aceitei a mudança, então eu vou de fato fazer essa mudança. E o que é que eu faço? Git add maçã, git commit -m modificando maçã, e eu posso ver o log. Eu vejo que no primeiro momento eu adicionei a maçã, depois eu adicionei a laranja e eu modifiquei a maçã. Foi isso que aconteceu no meu projeto até agora. Eu tenho as tags das caixas, eu sei o que foi adicionado em cada uma, mas eu não sei de verdade o que foi feito nelas. Qual arquivo que foi modificado, qual arquivo que foi apagado, qual arquivo que foi adicionado. Então eu vou apresentar para vocês um outro comando, que é o git show. O git show retorna as mudanças de metadata e conteúdo para o commit especificado. Oi? O que é que você quer dizer com isso? Então, ele basicamente vai mostrar as mudanças que foram feitas no commit. Se eu der um git show sem nada, ele vai me retornar as mudanças do último commit, que foi o que eu mudei a maçã de verde para vermelha. Mas se eu pegar o hash, eu vou conseguir mostrar as mudanças que foram feitas nesse commit específico. Tá, mas o que é hash? Hash são esses valores que são atribuídos ao commit e eles são únicos. Então, se eu vier aqui, copiar copiar esse hash e der git show seguido do hash, ele vai dizer que aqui eu adicionei um arquivo chamado laranja e nesse arquivo tem uma linha que só tem um ponto. Lembra que eu não coloquei nada na laranja, eu só coloquei um ponto para ele não ficar vazio? Então é basicamente isso. Eu posso mostrar o que foi modificado, mostrar tudo o que foi modificado no commit usando o hash dele. Se eu não usar o hash, ele vai pegar o último. Outra forma de usar o git show é usar o head. O que é o head? Head é basicamente onde que ele está apontando. Se eu colocar 1, ele vai mostrar 1 antes do commit que eu tô. Se eu colocar 2, ele vai mostrar 2 níveis antes do que eu tô. Por isso que eu falei sobre empilhar caixas, porque eu vou começar da caixa que está mais acima até a caixa que está mais abaixo. Então, basicamente, se eu colocar -1, vai ser o penúltimo commit, e se eu colocar 2, vai ser o antepenúltimo commit. Mas e se eu quiser olhar desse commit
Aí eu tenho a opção de usar o git show sem nada, tenho a opção de usar o hash do meu commit e tenho a opção de só usar a head sem nada. Aí ele vai aparecer a modificação do meu commit atual. Ok, mas vamos supor que eu quero desfazer o último commit. Eu me arrependi de ter mudado a minha maçã de verde para vermelha. Para isso a gente vai usar o comando chamado reset. E nisso a gente entra na parte de desfazer commits. O git reset desfaz todos os commits até o commit que eu especifiquei. Ou seja, ele vai voltar para o commit que eu escolhi e nesse caso vai preservar as mudanças locais. Por que nesse caso? Porque o padrão do git reset é usar o -- soft. Então se eu fizer git reset, vai ser equivalente a fazer o -- soft. Tá, eu quero voltar só o último. Se eu quero voltar só o último, eu posso usar o head 1. Ok, ele tá falando que teve uma modificação aqui no maçã. Se eu abrir o arquivo maçã, tá vermelha. Ué, mas eu não ia desfazer? Então, eu ia desfazer, mas as modificações permaneceram. Então, se eu der um git log, eu vou ver que meu último commit não existe mais. Só estava adicionando maçã e adicionando laranja. O modificando maçã não existe, mas o meu arquivo ainda está de acordo com o arquivo que eu tinha feito o último commit. Ele não foi modificado. Tá. Vou refazer esse commit para poder mostrar como é que funciona o hard. Tá. Se eu olhar no git log agora, eu vou ter até 3 commits, adicionando maçã, adicionando laranja e modificando maçã. Só que agora eu quero desfazer esse último commit e eu não quero que tenha as mudanças que eu fiz nele, eu quero apagar tudo. Eu vou usar git reset -- hard e o commit que eu quero, que no caso eu vou usar head 1, mas também pode ser o resto do commit. Olha, ele diz que head agora está em adicionando laranja. Isso está dizendo o quê? Que agora o meu git está apontando para esse commit. Se eu der git log, eu vou ter só os dois, adicionando maçã e adicionando laranja. Se eu for olhar o meu arquivo maçã, eu vou ver que ele é verde, ou seja, a modificação que eu tinha feito, transformando ele de verde para vermelho, não existe mais. Ok, talvez vocês estejam se perguntando, então quer dizer que sempre que eu fizer uma modificação, salvar tudo, e eu desistir dessa modificação, eu vou ter que adicionar, fazer commit e depois desfazer o commit? Não. Existe um comando também chamado checkout, que eu esqueci de colocar no slide, posso adicionar depois. E como ele funciona. Vamos editar o arquivo laranja, porque eu cansei de mexer na maçã, agora eu vou mexer na laranja. Ok, eu não quero que seja o ponto, eu quero que seja laranja, laranja lima. Ok, se eu olhar o git status, eu vou saber que eu modifiquei a laranja. Se eu olhar o git diff, eu vou saber que eu tirei o ponto que tinha antes e agora eu coloquei laranja lima. Beleza, mas eu não quero mais laranja lima, eu quero voltar pro ponto. Eu vou ter que abrir o arquivo, apagar tudo e colocar ponto? Não, dá pra usar git checkout, -- e o nome do arquivo que você modificou e quer desfazer. Se eu olhar o git status mais uma vez, eu vou ver que não tem nada para ser modificado. E se eu olhar o git diff, também não vai dar nada, porque não tem nenhuma modificação do seu ambiente de trabalho atual pro commit que estava antes. Ok, agora vamos falar de branch, que eu tanto falei para vocês abstraírem. Se eu der git branch, vai aparecer master, que é a branch que eu estou mexendo agora. Eu também tinha pedido para abstrair o .git. Vou usar o cat, que também é outro comando Linux, não tem nada a ver com git, para mostrar para vocês uma coisa interessante. Se eu fizer o git head, ele vai dizer que a minha referência é master, que por acaso, talvez não tão por acaso assim, seja o nome da branch que a gente está usando. Então aquela pasta .git, que é oculta, vai servir para referenciar essas coisas. É só a nível de curiosidade, nunca vi ninguém usando isso no dia a dia,
mas é uma coisa interessante de saber. Aqui na parte de mudanças em grupo tem esses dois comandos, o git branch, que a gente já usou, que lista todas as branches locais no repositório atual, que no caso só tem a master, e o git branch, nome da branch, que vai criar uma nova branch com o nome que a gente escolheu. Tá, mas o que é branch? Branch é basicamente uma ramificação. Então vamos supor que você está seguindo numa linha e aí você vai querer fazer uma cópia e essa cópia vai ser exatamente igual ao ponto que você estava antes. Tá, bagunçou tudo? Ok, vamos tentar explicar de novo. Eu tenho uma master. Na minha master tem adicionando maçã e adicionando laranja. Eu quero continuar mexendo nisso, mas eu não quero perder essas informações. Então eu vou criar uma ramificação que vai continuar com esses logs e a partir daí eu vou mexer em outra coisa. Então eu posso mexer, sei lá, em pêssego nessa branch, e enquanto a minha master continua intacta. E ao mesmo tempo eu posso mexer com limão ou qualquer outra fruta de formas separadas, sem que a minha master seja atingida de alguma forma. Ok, então vamos criar uma branch. Git branch pêssego. Se eu for olhar as branches atuais, eu vou ver que tem a master e tem a pêssego. Ok, mas como que eu faço para mudar para branch pêssego? Dá pra ver que a master tá verde e tem um asterisco aqui. Isso quer dizer que eu ainda tô na minha master. Mas eu não quero mexer nela, eu quero mexer na pêssego. Lembra que a gente usou o checkout -- para desfazer um arquivo? Ele também pode ser usado para mudar de branch. Eu não vou desfazer a branch, eu só vou usar para mudar. Então eu posso dar git checkout e o nome da branch. E aqui diz que ele mudou para branch pêssego. É esse comando aqui de baixo, esse segundo. Mas então, eu posso ignorar o git checkout -b? Não. Qual a diferença? O git checkout -b vai criar uma branch e fazer checkout. Então, se eu criar a branch limão e fizer um git branch, eu vejo que eu automaticamente já fui para limão. Então, geralmente eu, particularmente, uso checkout -b porque é um passo a menos. Além de criar a branch, eu já mudo para a branch que eu quero. Tá, mas como é que me garante que a limão tem as mesmas modificações que tinha na master? Eu posso dar um git log e ver que eu continuo com adicionando maçã e adicionando laranja. Então vamos ver como isso funciona mais na prática. Eu vou criar um arquivo chamado limão.txt e esse limão vai ser qualquer coisa. Vou só colocar limão de novo. Se eu der ls para ver quais são os arquivos que tem dentro da minha pasta, eu vou ver que tem maçã, laranja e limão. Ok. Vou adicionar o meu limão. Vou comitar o meu limão. E vou dar git log. Nisso a gente vê que temos maçã, temos laranja e temos limão. Ok. Mas como que eu tenho certeza que a minha master não foi modificada? Eu posso fazer um git checkout para master. Já falou que modificou para master, mas eu posso dar um git branch para ter certeza, eu estou realmente na master. Se eu dar ls, eu vou ver que o limão não existe, nem mesmo em arquivo oculto, ele não existe nessa versão. E se eu der git log, eu vou ver que não existe esse commit. Ou seja, na minha master eu não tenho limão, mas na minha branch limão eu tenho limão.txt. As duas coisas partiram do mesmo código, mas estão seguindo rumos diferentes, que podem ou não ser unidos depois. Como assim? Nisso vem uma outra coisa que a gente também usa bastante, chamada merge. O git merge, ele combina o histórico da branch específica com a branch atual. Ok, eu estou na master. E eu quero as modificações que eu fiz no limão, ou seja, eu quero adicionar o limão aqui na master também, eu não quero que fique só lá. Eu posso usar git merge limão.
E aí tá dizendo aqui que tá atualizando. Tem um limão com uma linha. Ok. Se eu der ls agora na minha master, eu vou ter laranja, limão e maçã. E se eu der git log, eu também vou ter maçã, laranja e limão. Ok, mas por que existe isso? Idealmente, não existe uma ou mais pessoas trabalhando na master. Não deve existir, seja master, developer ou qualquer nome que você dê no seu projeto. Geralmente são esses dois e as sprints de release. Por quê? Porque essa é a versão que você entregou para o seu cliente que você garante que está funcionando. Então, é basicamente a versão que, caso tudo dê errado, você volta. Você volta para aquela versão e cancela todas as features, todas as mudanças que você tinha feito antes. Então, geralmente o que acontece? Existem as atividades, ou as tasks, ou os cartões, e cada pessoa que for mexer nessas atividades vai criar um branch para mexer na sua atividade sem que isso influencie no código de outras pessoas e muito menos no código que já está funcionando. Se for fazer alguma modificação, faz na sua branch e não faça o que eu fiz. Vocês viram que eu dei git merge e limão. Idealmente, você vai para a branch de limão, dá o git merge lá. Por quê? Porque se aparecer algum conflito, você resolve o conflito na sua branch e não na master. Ok, vocês devem lembrar, ou talvez não, que eu tinha criado duas branches, uma limão e uma pêssego. Eu não mexi na pêssego e eu não quero mexer na pêssego, então eu posso apagar essa branch. No primeiro comando aqui do lado tem git branch -d, que exclui uma branch específica. Então, git branch -d, pêssego. Aí ele fala que deletou a branch, ok, mas eu não acredito, eu vou lá conferir. E ela realmente não existe mais aqui, tudo certo. Ok, vou mudar para minha branch limão. Agora eu quero ensinar para vocês uma outra coisa também muito legal e que salva muito nos projetos, chamado stash. Bom, o git stash armazena temporariamente todos os arquivos rastreados e modificados, ou seja, todos os arquivos que você já mexeu vão ficar nesse stash. Bom, vou usar o touch, que também é outro comando Linux, não tem nada a ver com git, para criar um arquivo chamado uva.txt. Se eu der ls, ela está aqui. Vou modificar o arquivo limão. Agora vai ser limão azedo. Ok. Se eu der git status, eu tenho um arquivo modificado e um arquivo não traqueado. Ok. Vamos supor que eu estou mexendo na minha branch, fazendo meu projeto. E aí eu vou adicionar a minha uva, que está aqui como novo arquivo. E eu vou mais uma vez fechar minha caixa com essas novas modificações. No meu commit eu quero adicionar, mas eu não quero adicionar essas coisas de um por um. Então eu posso usar o git add -u. Para que serve -u? Lembra que aqui está como novo arquivo e modificado? Essas duas coisas já estão sendo traqueadas pelo git. Então se eu der -u, ele vai pegar todos os arquivos que já estão sendo traqueados. Se eu der git status agora, vai dizer que os dois estão preparados para commitar. Ok, vamos fazer um exemplo. Eu vou criar um arquivo chamado pera.txt. Se eu der git status, eu vou ver que ele não está traqueado. Tipo, o git não tá vendo isso aqui, nada para ele, é a mesma coisa. Se eu der um git add -u, seguido de um git status, ele vai continuar aqui. Porque o git add -u só vai pegar as coisas que o git já estava vendo. Ele vai ignorar qualquer outra coisa. Então, se isso não estava adicionado na nossa caixa aberta, ele vai continuar sem estar adicionado. Então ele vai pegar arquivos que eu já tinha adicionado para ser comitado, ou seja, os que já estavam verdes, ou as coisas que já tinham sido modificadas, arquivos que já existiam e já estavam sendo vistos pelo git. Novos arquivos que não foram adicionados não vão entrar nesse -u. Ok, git stash. Eu quero voltar para minha master, mas se eu voltar agora,
Git checkout master, ele vai fazer um merge com o arquivo limão e vai adicionar o arquivo uva. Mas assim, o que eu queria mesmo era ver como é que a master estava antes. Então, se eu simplesmente modificar, eu vou ver como é que tá a master, como é que a master estaria depois de um merge. E não é isso que eu quero ver o arquivo antes das modificações que eu fiz. Então, vamos voltar aqui pro limão. Ok, eu tenho mais uma vez o limão modificado e a uva adicionada, e essa pera vai ser ignorada. Se eu quero ver como é que tá a minha master antes dessas modificações, eu posso usar o git stash. E ele vai dizer que salvou. E se eu der git status, ele só vai pegar a pera, porque mais uma vez isso está sendo ignorado pelo git. E quando eu for fazer checkout para master, esse pera vai continuar ignorado, porque, enfim, o git não tá vendo ele, e é isso. A menos que você tenha adicionado isso pro git estar traqueando, o git status, não, desculpa, o git stash também vai ignorar. Ok. Então, se eu olhar o git diff, eu não tenho nada, porque o pera não está sendo traqueado, mas eu sei que eu modifiquei o limão azedo. E você vai ver que não. Por quê? Porque a modificação está em stash, a modificação está armazenada para ser usada depois. Eu posso usar git stash list, e aí eu vou ver o nome do último commit que tinha e um código de stash. Como eu só tenho um, vai aparecer só o 0. Tá, eu quero ver o que tinha nesse stash, porque eu não lembro mais. Então eu posso fazer git stash show e o código do meu stash, que no caso só tem um, que é o 0, então vai 0. Ok, nesse stash diz que eu tenho um arquivo limão que foi modificado e um arquivo uva. Ok, nessas duas modificações tem uma inserção e um arquivo e uma linha deletada, que foi exatamente o que eu fiz, né? Eu deletei o limão e adicionei o limão azedo. E no meu uva não modifiquei nenhuma linha, então ele não entra nessa contagem, só entra na contagem de arquivos. Quero voltar para essa modificação. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um git pop, que vai restaurar os arquivos, vai pegar esses arquivos que estão no stash, mas vão apagar o stash. Ou eu posso dar git apply, que vai trazer de volta esses arquivos com essas modificações, mas o stash vai continuar existindo. Vamos dar git stash apply. Como só tem um, ele vai pegar o 0, ou no caso ele poderia pegar o último, mas como só tem um, vai ser o mesmo. E aqui diz as coisas que foram feitas: um arquivo adicionado, um modificado e um que não estava traqueado, mas isso é independente do stash, porque o git não estava vendo ele. Ok. Se eu der git stash list, eu vou ver que isso ainda existe. Por quê? Porque eu não apaguei. Eu usei o apply e o apply só volta as modificações sem apagar os arquivos. Mas se eu quiser apagar, eu também posso usar o git stash drop e colocar o código do stash. Se eu não colocar, ele vai apagar o último. Aqui ele diz que apagou o stash, e se eu der git stash list não vai aparecer nada porque eu apaguei. Vamos supor agora que eu quero adicionar a pera, porque eu ignorei essa pera a todo momento, e para ela ficar no stash, para não ficar carregando ela para as minhas outras brands, eu vou adicionar a pera, mas eu vou deixar no stash, porque eu quero que ela fique guardada até eu precisar dela. Então, para eu lembrar que é esse arquivo que está em stash, eu também posso usar git stash save pera.
e ele diz que salvou isso como pera. Agora, se eu der git stash list, ele vai aparecer aqui o nome que eu coloquei, e não o nome do último commit quando eu fiz esse stash. Ok, então de git foi isso. Nos slides tem mais coisas que vocês podem olhar, podem testar, mas basicamente o que eu uso no dia a dia é isso. Ainda existe Story Pick, ainda existe Rebase, ainda existem coisas que são um pouco mais complicadas, mas que no dia a dia mesmo não são usadas. Por exemplo, eu comecei a usar o Git em 2016 ou 2017 e só usei o Cherry Pick uma vez, então são situações bem específicas. Bom, mas caso precisem, sempre tem alguém no Yahoo Respostas que passou por isso em 2007, então dá pra resolver. Vou mostrar pra vocês rapidinho, antes de passar pro GitHub, uma coisa que geralmente me salva muito. Vou pular pras referências. Esse Git Explorer. Bom, aqui basicamente você pode dizer o que você quer. No caso, eu quero apagar uma branch, e ele me retorna o comando para apagar a branch. Isso é muito legal porque tem algumas possibilidades aqui que a gente não pensa no dia a dia, tipo, eu quero modificar a URL do meu repositório remoto. Eu nunca usei isso, mas caso eu precisasse, eu já ia saber que era só git remote, set URL e a URL que eu preciso. Então, assim, existem ferramentas que podem ajudar, e o próprio Git ajuda, falando sobre possíveis comandos, caso você queira desfazer um add ou desfazer alguma coisa do tipo. Então, não é um bicho de sete cabeças, dá pra usar, é tranquilo. Em alguns momentos vai ter conflito que vai ser um pouco mais chato de resolver, mas não percamos esperanças porque dá certo. É possível sim usar o Git e eu garanto que assim que pegar a prática, ele vai facilitar a vida. Bom, então vamos começar a parte de GitHub. Eu tenho um projeto pronto, 100% operacional, funcionando, versionado, lindo e maravilhoso, mas ninguém pode contribuir porque ele está na minha máquina local. E a única maneira de pessoas contribuírem seria eu passando meus arquivos ou dando permissão para mexer no meu computador, e isso não é interessante. Então, o que é que dá para fazer? A gente pode usar GitHub, GitLab, Bitbucket ou qualquer outro sistema que armazene códigos online e que permitam o compartilhamento e a contribuição de outras pessoas. Mas nesse caso específico a gente vai usar o GitHub, porque é onde o PyLab de São Paulo coloca as coisas relativas a aulas, palestras e coisas do tipo. Então é uma forma de não só ensinar como usar uma ferramenta, mas também ensinar como contribuir com o PyLabs. E eu vou começar no meu perfil pessoal, porque é onde eu tenho acesso e tudo que vocês vão fazer é no perfil pessoal de vocês, então tudo certo. Vou começar mostrando como fazer para colocar esse projeto que já está pronto no GitHub. Ok, primeiro estou partindo do pressuposto que vocês já tenham conta e já estão logadas nessa conta. A gente começa aqui clicando em New, que é novo, criar repositório. Eu vou colocar o repositório com o mesmo nome que está descrito na minha pasta. Então vai ser aula Git. Eita, aula Git. Ok. E eu posso escolher entre público e privado. No caso eu vou escolher privado, porque eu ainda vou editar a aula e não é interessante para mim que esse código esteja disponível nesse momento. Até porque são só frutas com descrições aleatórias. Mas vou criar um repositório privado. E mais uma vez, a gente está recebendo ajuda. O que é que ele fala? Criar um novo repositório na linha de comando. Isso a gente já fez, né? A gente já criou o init. Então, o que é que eu faço para linkar, para juntar o que eu já tenho na minha máquina local com o GitHub? Eu vou simplesmente pegar esse Git Remote aqui, que tem o link do GitHub, meu usuário e o aula Git. E vou colar aqui. Ok.
Depois eu pego o git push. Push é o que? Já vou adiantando isso. O push é quando você vai subir as modificações da sua máquina para o GitHub ou para outro sistema de repositórios. Dei git push. Bom, teve um pequeno corte porque eu esqueci minha senha. É possível usar SSH, que facilita muito a vida para você não ficar direto colocando a sua senha e seu usuário. Mas eu tinha preferido deixar assim de uma forma bem mais iniciante, porque vocês veem o passo a passo, caso apareça o nome e você ainda não sabe o que é SSH, não tem por que se desesperar, porque vocês já vão saber que é só colocar nome e senha, e se errar tenta de novo. No meu caso corta um pouco do vídeo, mas enfim. Beleza, eu já puxei, eu já subi o meu código para master, e eu vou aqui atualizar minha página. E eu vou ver que eu tenho laranja, limão e maçã. Essas coisas estão em uma branch, que é a master. Ele não subiu as outras branches. Mas em geral, a gente faz o caminho inverso. Primeiro cria o repositório no GitHub e depois faz o clone com a URL, que vai baixar tudo. E daí você só usa no seu computador e vai fazendo push. Ok, vamos ver o que eu tenho aqui. Eu tenho a minha laranja com ponto. Eu tenho o meu limão normal, porque o azedo estava em outra branch. E eu tenho a minha maçã verde, porque eu desfiz depois de um tempo e voltei para o verde. Então tudo certo, consegui subir meu projeto, tá tudo tranquilo. Bom, no slide eu deixei o passo a passo, mas vou fazer isso sem os slides, é mais para deixar um guia rápido mesmo. E é isso aí, vamos lá começar a fazer fork e contribuir para o PyLates. Como é que eu faço isso? O primeiro passo é procurar o usuário, então PyLates SP em todo o GitHub. E eu vou aqui vou aumentar essa tela. Usuários, temos 2 PyLates SP. Ah, porque a Mari tá aqui. Mas eu aqui no usuário PyLates São Paulo, cursos. Eu quero adicionar o meu PDF de curso aqui nos cursos. Como que eu faço isso? Primeiro eu venho em fork e eu digo para onde que eu vou colocar essa versão da pasta cursos que o PyLates tem. Eu vou colocar no meu. Ele vai demorar um pouco. Ok. Aí vem a parte que eu só falei, mas que a gente não fez ainda, que é o clone. Eu vou clonar com HTTPS, porque a minha chave SSH não está configurada. Mas eu venho aqui voltar para minha home, git clone e o link. Eu entro na pasta, vou entrar na pasta de workshops. Ok, é aqui que eu tenho que colocar o meu arquivo. Vou fazer isso pelo ambiente gráfico, mas eu vou pausar o vídeo porque eu tenho muitos arquivos espalhados. Bom, já mudei pra cá. Se eu der um ls, eu vou ver que agora apareceu no GitHub. E aí nós vamos para a mesma coisa. Git status, eu vejo que foi adicionado esse arquivo, mas que ainda não está sendo visto pelo Git. Então eu uso o git add. Se eu der git status, mais uma vez eu vejo que agora ele foi adicionado. E o git commit, adicionando curso de Git e GitHub. Ok, agora se eu olhar o status não tem nada, se eu olhar o diff também não tem nada. E agora eu vou fazer mais uma vez o push. Git push, vai pedir senha e usuário. E mandou para master.
Ah, Aline, mas você disse que não podia mandar para master. Então, mas como nesse caso é um caso mais simples, em que eu só estou adicionando um arquivo e está no meu repositório, porque é a minha versão do repositório que o PyLates tem, tá tudo certo. Com mais de uma pessoa isso realmente fica complicado, e com mais de uma atividade que você vai fazer também fica complicado. Mas no caso, como era só uma adição simples, é perdoável. Se eu vier aqui na minha pasta, tipo, Aline, e olhar nos workshops, eu vou ver que o GitHub tá aqui. Massa, tá aqui. Será que tá no do PyLates? Vamos ver. Workshops, não tá no PyLates. Por quê? Porque a versão original continua intacta, mas a minha não, porque eu modifiquei só na minha. Ok, mas como que eu faço para juntar as coisas que eu modifiquei e colocar isso nas coisas do PyLates? Eu tô aqui na minha versão, vem por request, new por request, e ele diz que ele está disponível para merge, ou seja, não tem nenhum conflito, e eu vou criar um pull request, adicionando um curso de GitHub, que foi o nome que eu coloquei no meu arquivo. No meu arquivo não, desculpa, no meu commit. Eu deixei aqui permitido que outras pessoas modifiquem, mas essas pessoas são as pessoas que têm permissão para fazer pull request. E eu crio pull request. Simples assim. Ele está dizendo que não tem conflito para essa branch e só as pessoas com acesso de escrita podem merjar, ou seja, as pessoas que já faziam, que já aceitavam os PRs antes, PR por request, são as únicas pessoas que podem mexer nisso. Então deixei aqui, espero a aprovação, e é isso. Isso é o basicão de GitHub, mas o basicão suficiente para levar no dia a dia. E mostrando só mais uma vez as referências. Folha de dica de Git, que foi entregue na Python Brasil de 2019. Vou ver se tem online, se tiver eu disponibilizo. Dia de instalação, GitHub, Git Explorer. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Lá no começo tem as minhas redes sociais. Vocês viram meu e-mail no terminal. E valeu, falou!